Uma pequena palavra aqui nessa hora a respeito da autoridade de Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que se nomeia não somente neste século, mas também no porvir. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. E sobre tudo isso ele é o cabeça do corpo da igreja. O que isso quer dizer? Qual a importância de você compreender isso? Você entender que nenhuma folha se move sem que Deus autorize. Tudo que acontece precisa ter a chancela de Deus. Esse meu dedo aqui só se move porque Deus permite. Se Deus proibir desse dedo se mover, esse dedo vai paralisar. Então, o poder a ele pertence. Agora, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? As coisas que acontecem são de sua vontade? Então, evidentemente que não. Existe a sua permissão, existe a sua concessão, e de modo que tudo que acontece, Deus está acompanhando, e tudo que Ele permite que aconteça, nada vai interferir em seu plano, de maneira que você encontra a Escritura a afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, sejam os seus erros, sejam os seus acertos, sejam as coisas que achamos ser boas ou ruins, mesmo as coisas ruins, todas as coisas realmente elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso representa exatamente que Ele tem o domínio e o poder sobre tudo. Nada pode acontecer sem que Deus não esteja sabendo. Agora, o ponto é esse. Que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus? Essa vontade que é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é a vida eterna. A maior das coisas é a vida eterna. De nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que daria o homem para resgatar a sua alma? Então a coisa mais importante de tudo é a salvação. E quem é que vai conseguir a salvação? Para os homens isso é impossível. O homem não pode salvar a si mesmo. E aí a gente volta para a palavra de Deus e ali a gente vai encontrar que Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o Salvador. E então, de todas essas pessoas que existem no mundo, todas essas pessoas que nasceram, de toda essa humanidade, há aqueles que Ele escolheu. Você pode acompanhar isso no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28. Ali vai ter 5 coisas importantes. Aqueles que Ele conheceu. Perceba, aqueles que Ele conheceu. Mas Ele não conheceu a todos? Não. Esse conhecer do texto é um conhecer diferente. Não é um conhecer no sentido de onisciência. Deus conheceu a todos no sentido de onisciência. Mas conhecer no sentido de serem seu coração, seus filhos, seu DNA, sua intimidade, esses a quem Deus conhece, são esses que estavam em seu coração, que estavam ali naquela semente original. Esses que estavam em Cristo antes da fundação do mundo. O texto se refere a esses. Com efeito a isso está escrito, aqueles a quem Ele conheceu. Então, aqueles a quem Ele conheceu, predestinou. Como é a predestinação? Deus predestina na palavra. Nós fomos predestinados em Cristo. E Cristo é a palavra. E essa palavra, ela vem ao profeta.
E quem é o profeta? O Espírito Santo. Nesse novo pacto, o profeta é o Espírito Santo, o pastor é o Espírito Santo. De forma resumida, a palavra é o próprio Espírito Santo, é a boca de Deus falando. Agora, como que isso se manifesta? Evidentemente que através de homens. O maior diferencial do Velho Testamento para o Novo é que no Velho Testamento existia uma tribo específica do sacerdócio e concernente aos profetas, de tempos em tempos, Deus aparecia trazendo uma palavra com um determinado homem. Agora, no Novo Pacto, tudo isso foi colocado em Cristo. Cristo consuma, Cristo termina tudo isso, de modo que a obra foi completa. Agora em Cristo, Deus veio fazer morada. Nessa nova aliança, Cristo está na terra. E essa palavra do Evangelho, esse Evangelho da nossa salvação, Deus escolheu homens a dedo, os homens que Ele escolheu. Leia as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, onde ele diz que são todos apóstolos, são todos profetas, todos falam línguas. Então as operações do Espírito são diversas, mas um só é o Senhor, um só é o Espírito. De forma especial, Efésios 4:11, a uns ele chamou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para doutores e a outros para mestres. De forma sucinta, Efésios 4:11, o quíntuplo de Efésios, são dons, não são homens, mas é o próprio Espírito Santo. Mas é necessário entender a importância desses homens, não para criar um sistema denominacional e glorificar ao homem, mas para entender o simples. Deus fala com você através de um outro ser, através de um outro homem. E isso não é lei, isso não é a velha aliança, isso não é o ministério de Arão, mas isso é o ministério do Espírito. Perceba que ele separou homens, varões, ele separou ali 11, ele não comissionou mulheres. E ao falar isso, eu começarei a me deparar com diversas opiniões. Essa palavra acaba sendo um tanto polêmica, porque as mulheres vão pensar, ora, mas nessa nova aliança eu não posso ser uma ministra? Segundo a palavra do Senhor, não. Mesmo na nova aliança, o ministério dado pelo Espírito foi para Paulo, para Pedro, Tiago, André, foram homens, apóstolos. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17, está escrito que essa igreja, essa família de Deus, essa obra de Deus, ela está alicerçada sobre o fundamento que é Cristo, através do ensinamento dos profetas e dos apóstolos. Então, mesmo sendo a graça de Deus, mesmo sendo a nova aliança, nós não temos uma sacerdotisa. Embora na nossa carne, embora a carne esteja condenada com o pecado, embora a gente seja uma nova criatura em Cristo, embora não haja macho nem fêmea, embora tudo isso, esse ministério do Espírito, ele tem essa peculiaridade, tem essa particularidade, esse ponto importante de se entender que a ministração dessa graça, ela é pelo Espírito, usando homens e não mulheres. Não há sacerdotisas. A mulher, Deus não colocou, Jesus na nova aliança não colocou Maria comissionada a pregar o Evangelho. Perceba, Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.
Mas Jesus disse a ela: dizei aos meus discípulos que eu estou vivo, e eu irei adiante deles no caminho para a Galileia. Então veja, a mulher, ela pode sim falar, mas ela de forma alguma é uma ensinadora da palavra. Quando Jesus aparece aos 11, ele diz: ensinai, fazei discípulos. Perceba, uma coisa é Jesus dizer: testemunhe, fale aos meus discípulos. Jesus disse isso a Maria. Então a mulher tem seu lugar na nova aliança em testemunhar, mas não é lugar dela ser uma ministra, ensinar, trazer a palavra. Isso na nova aliança não está comissionado a ela, embora seja o Espírito Santo, e o Espírito Santo não tem sexo. Todavia, Deus é um Deus de ordem. Jesus não podia ser a menina de Deus, uma menininha. Não, ele era macho. Então, mesmo na nova aliança, é necessário a gente entender essas coisas da lei. A lei, ela não é para ser quebrada, mas cumprida. Você não pode matar na nova aliança, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode furtar. Esses mandamentos, eles não são invalidados. O Espírito Santo, ele estabelece a lei, ele estabelece o entendimento. O ponto central é isso, é entendimento. Você agora, nessa nova aliança, se o mistério de Cristo é revelado a você, e você é um varão, você é um homem, então você é um ministro, como Paulo, Apolos, Pedro, Tiago e os demais. E como mulher, você tem seu lugar na oração, e a palavra pode ser falada dessa forma, de forma testemunhando, mas você ter uma comissão, o Espírito Santo te levar, não é bíblico. Especialmente, historicamente falando, essa mudança aconteceu com a vinda do feminismo. Eu precisaria estudar as datas para poder te falar, mas tenho absoluta certeza que essa mudança do direito das mulheres, ela veio com a vinda do feminismo. Não havia uma mulher pastora até que o feminismo abriu as portas, entrou dentro da igreja, e em todos os mecanismos, em todas as linhas, né, na política, na religião, em todas as esferas da sociedade, o feminismo acabou entrando e fazendo essa grande deturpação. E na igreja não foi diferente. A igreja acabou abraçando essa coisa contaminada, e homens que não têm o Espírito não ensinam isso para você. E daí é onde tem todas essas mulheres, pastoras e pregadoras, o que não há recomendação no Novo Testamento, nem muito menos no Velho, porque a palavra do Senhor não vem a elas. Então é necessário entender o lugar da nossa vocação. E da mesma forma também, os pastores que são segundo os homens, o sacerdócio arônico, não é mais válido. Eu não preciso ser ungido pastor, ser ungido pregador para que eu seja. Para eu ser um pregador do Espírito, o primeiro requisito é eu ver, é eu ouvir a voz do Espírito, é eu entender em primeira mão o mistério de Cristo. Esse é o primeiro requisito. Uma vez que eu vejo, uma vez que eu ouço, uma vez que eu entendo esse mistério de Cristo e eu sou um varão, aí vem o segundo ponto, que é a habilidade de se transmitir isso. E outros requisitos que se ajuntam a esse é a minha vida. A minha vida precisa ser uma vida condizente com o que eu estou ensinando. Se eu prego para não roubar e eu roubo, se eu prego para não adulterar e eu sou um adúltero, então eu estou reprovado. Não é assim que se convém. Então, 2 filtros básicos que a gente tem que fazer. Primeiro, a palavra. Se aquela palavra, se o mistério de Cristo foi revelado àquele homem, e então ele está pregando, ele está revelando a Cristo
com esse ensinamento vindo do Espírito. E o segundo filtro é a sua vida, se é um homem íntegro, um homem correto. Agora, tudo isso é operado pelo próprio Espírito. Os que são da verdade, eles ouvirão essa voz, e essa voz estabelecerá o reino. E quando o reino é estabelecido, a carne fica para trás. A sujeição da carne, a vitória sobre a carne, é uma questão de tempo. Quando Cristo é gerado, Paulo não sentirá mais dores de parto. Cristo, então, está gerado em mim, está formado. Agora eu sou adotado. Agora a voz desce, e então vem habitar. E quando Deus habita, a obra é consumada. Eu aí conseguirei andar em novidade de vida, manifestando essa vocação com a qual fui chamado. Mas concluindo esse vídeo e fechando os pontos que eu abri, nesse vídeo eu quis abordar de uma forma descontraída aqui, simples, a vontade de Deus. Mais uma vez falando sobre a vontade de Deus, que de forma específica é a salvação para nossas almas. E essa vontade, ela é a palavra, ela é manifestada na palavra. Você não pode fazer a vontade de Deus na carne. Quando você está na carne, você está ausente do Senhor. Então tem esse espírito, né? O Espírito opera a verdade. O Espírito guiará vocês em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sua vontade. Então, a palavra de Deus, o nome de Deus, tudo isso aponta para o mesmo fim. Reunidos em meu nome, tudo o que fizerdes, fazei em meu nome. Tudo isso aponta para o mesmo fim, que é a palavra e a vontade. A vontade de Deus é sua palavra. A vontade de Deus é o coração de Deus, é aquilo que lhe apraz. E tudo isso é a sua palavra, e essa palavra é emanada pelo Espírito. E esse Espírito, em primeiro lugar, é manifestado através dos pregadores que ele escolheu. Não há salvação sem a ministração do Evangelho. Isso é necessário ser bem fixado e entendido. A salvação ela é individual, mas a reunião é coletiva. A salvação é individual, mas o Espírito nos reúne. A salvação ela é individual, mas não é você mesmo se salvando, você mesmo recebendo essa palavra e se isolando. Isso é um grande equívoco. A reunião é um prazer. Deus está individualmente com cada um de nós, sim. Agora, Deus não anulou ao usar homens, Paulo, Pedro, Tiago, e nos nossos dias. Quem são esses que o Espírito Santo está emanando? Se você puder ouvir, você entenderá. Qual é a voz que você está ouvindo? É a minha voz? A voz de Edson? Não, a minha voz não salva ninguém. Agora, se o Espírito Santo estiver falando através dos meus lábios, aí você entende. Você está, na verdade, ouvindo a Ele. E eu estou sendo apenas um mecanismo, um canal. Ele está usando a minha voz. E então você entende o mistério de Deus sendo revelado a você. Quando você vê, você se torna. Quando Pedro viu e declarou aquela linda declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro se tornou isso. Quando você vê o mistério de Deus, então você recebe e você se torna. Porque era um Cristo, agora são centenas. Era um filho, agora são centenas de milhares. O Evangelho é isso, a reprodução do Cristo, a manifestação dos filhos de Deus. Isso é a obra do Espírito. Quando você entende isso, você então me recebe como o próprio Cristo, porque você sabe quem habita em mim. Você está entendendo que voz está sendo ecoada. Que Deus possa te abençoar, que nessa hora você possa entender que
todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, e que a vontade de Deus é sua palavra. E fazer a vontade de Deus é nascer dele, ser guiado por ele. Enquanto isso não acontece, enquanto você não passa por essas experiências, você estará sendo guiado pela vontade da carne e dos pensamentos. Mesmo que a vontade da carne e dos pensamentos não seja ir para os bares, ir para a prostituição, tudo isso é vontade da carne. Mas ir para uma igreja, ser um religioso, isso também é uma operação da carne, só que na esfera religiosa. A religião é uma operação da carne, só que do modo religioso. Por isso que João capítulo 8 é muito importante de ser entendido. Você ser liberto de Moisés, da religião. Essa é a libertação mais difícil, porque se você não fuma, não bebe, não joga, já pertence à igreja, já é um santo segundo a carne, você fica pensando, do que é que eu vou ser liberto? É exatamente o que Jesus disse. O Filho não foi gerado. No dia que o Filho é gerado, aí sim você é liberto. Então é necessário entender essas duas grandes coisas. O homem da carne, o velho homem, essa velha criatura, por mais que ela esteja se santificando, sendo uma religiosa, essa velha criatura continua sendo um diabo, continua sendo inimiga de Deus. E então você vai viver uma vida errada, vai soltar-se e viver imoralmente? Não. A questão é a segunda coisa, o segundo Adão, o Espírito Santo, a nova criatura, esse novo nascimento, essa palavra do Evangelho. Quando isso vem até você, isso termina o velho pacto, a morte para de reinar, e então Cristo reina. Ele estabelece seu reino, e você então viverá em vida, reinará em vida por um só. Você então estará andando em espírito, não somente vivendo, mas também andando, não somente entendendo, mas também obedecendo, por fé, pelo Espírito que opera essa maravilhosa obra. Que Deus te abençoe nesse precioso nome de Jesus, e que a gente viva essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é sua palavra, que é essa revelação do Espírito, que é esse ensinamento que o Espírito Santo nos ensina, toda a verdade. A unção dele fica em vós, e essa unção vos ensina, de modo que você não necessita que seja o homem te ensinando, mas o Espírito. E onde está o Espírito? Em homens e mulheres que têm visto e recebido o Santo Espírito. Deus te abençoe nesse precioso nome de Jesus. Amém.